Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Em nome de Jesus, iniciamos essa escola bíblica. Convido os irmãos a se portarem de pé, para a gente iniciar. Vamos cantar o inicial. 1376. Texto base, irmãos. Vamos todos juntos? Não repreendas asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos. Amém. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração a todos os joelhos para pedirmos a direção do Senhor sobre essa escola bíblica. Paz do Senhor novamente, irmãos. É um prazer a gente poder estar reunido aqui mais uma manhã para a gente estudar a palavra de Deus. A lição dessa manhã tem por título A Crise Geracional. O texto base acabamos de ler. O objetivo dela, só para a gente contextualizar, é analisar como Deus deseja que o seu povo seja constituído por pessoas de diversas idades, convivendo em harmonia e com relacionamentos marcados por amor e discipulado. Bom, de forma bem rápida, até para a gente não tomar muito tempo, gostaria de fazer um comentário breve a respeito dessa lição, que desde semana passada, quando eu comecei a dar uma olhadinha nessa lição,
ela começou com uma temática bem interessante e legal. Fala justamente sobre a diversidade de idades, gerações e pensamentos que a gente tem dentro da igreja. Estão implantados na sociedade lá fora, mas isso fica muito claro para a gente aqui dentro, porque aqui dentro, para adorar, ministrar a palavra e para aprender, seja com a pessoa mais idosa, ou seja com o bebezinho mais novo que a gente tem dentro da igreja, todos participam do culto a Deus, e cada um tem a sua função específica. E aqui a introdução diz que uma igreja é composta por pessoas de diversas gerações. Segundo sociólogos, existe uma geração chamada Baby Boomers, uma geração X, uma Y e uma Z. E ainda existe uma outra que não está listada aqui, que é a tal geração Alpha. Diz que tem uma tal geração Beta ainda. São coisas que a lição não listou, mas só para comentar e enriquecer o comentário aqui. São gerações diferentes na idade, no estilo de se vestir, nos códigos de linguagem, no jeito de viver, de se divertir e de entender o mundo. Eu gostaria de parar por aqui, porque eu acho que aqui fala de um monte de coisa que todo mundo é diferente, mas quando entra dentro da igreja a gente passa a ser todo mundo igual perante os olhos de Deus. E às vezes isso causa um choque de identidade e de pensamentos que pode causar divisões dentro da igreja. E a lição está vindo justamente para tratar disso hoje, para que a gente saiba tratar dessas diferenças de pensamento, forma de vestir, forma de falar, que são tudo coisas que a gente já viu nas lições passadas, que são coisas, periféricas. Nada disso muda o nosso foco, que é Cristo, a cruz de Cristo, e o que vai nos levar para o céu é justamente acreditar que o sangue de Cristo vertido lá na cruz é remidor dos nossos pecados. Então, assim, tratar disso aqui hoje vai justamente fazer com que a nossa convivência entre irmãos e igreja seja mais harmoniosa, e além disso, acho que o respeito mútuo passa a ser muito mais empático. Legal, era isso que eu pedi. Em casa, quando eu estava estudando essa lição, eu peguei e fiz isso aí só para trazer uma curiosidade. Quando falou dessas gerações, a gente tem algumas marcas em cada uma dessas gerações. Quando a gente pega lá os Baby Boomers, hoje dentro da nossa igreja, os principais representantes são Ledivan, Diácono João Jorge, Diácono Natalina. São pessoas que estão entre os 60 e os 80 anos. Quando essas pessoas nasceram, qual era a principal marca da sociedade? A invenção de um carro super, hiper, mega genioso. Era a principal invenção dessa época. No que é que essas pessoas são boas? São fiéis e moralistas. Eu acho que todo mundo já ouviu a frase do Ledivão, o seguinte: eu tenho extremo orgulho de fazer parte da Igreja Adventista da Promessa. É uma pessoa que tem um ideal muito bem construído. Eu nunca ouvi o Levi falar isso, mas isso não quer dizer que o Levi não seja uma pessoa extremamente fiel à doutrina, respeite muito bem e saiba conduzir a igreja. Mas isso é característica do Ledivan, é característica da sociedade e da época que ele vive. Segunda, geração X. Principais pessoas lá estão entre 40 e 60 anos. Ali a gente tem Claudecir, temos lá Diácono Ivanil, e temos lá o presbítero ali, juntamente com a Alessandra. Desculpa que esqueci o nome, sou presbítero Luciano. Quando essas pessoas nasceram, e aqui eu quero pegar o Luciano como principal pessoa disso, porque ele me fez pensar numa coisa com a ministração dele esses dias para trás. Quando essas pessoas nasceram, qual foi a principal marca da sociedade? O homem conquistou a lua. Ele falou uma coisa na administração dele que foi muito legal. A gente não tem tempo para refletir sobre isso. Depois, uns 20 anos depois, tem uma galera lá que hoje tem entre 30 a 40 anos. A gente tem lá Tiago, Dantiele, tem ali o Vinícius, tem esse pessoal aí. Só alguns representantes, só para citar. Quando essa galera nasceu, qual foi a principal marca da sociedade nessa época? As influências. A invenção do celular. Era a principal coisa. Depois ali, a invenção do computador, não existia celular. O pessoal mais novo aí, que está hoje entre 15 e 30 anos, que dizem ser a geração Z, me incluo nela, foi a invenção do celular. O pessoal que nasceu aí entre meados de 80, 90, até 2000, ali às vezes é considerado. E depois tem uma galera aí bem mais nova que está na geração da conectividade. Quem são esse pessoal? Os adolescentes, até 17, 18 anos. Então assim, a gente vê que, enquanto tem muita gente que está
lá atrás, pensando que muita coisa, não pensando, mas assim, a principal marca que ele carrega da época que ele viveu, que ele formou, a principal opinião dele, são coisas que hoje são consideradas arcaicas. Hoje tem gente que está extremamente avançado, e a gente vê isso trazendo aqui para a primeira pergunta aqui, e quem quiser, fica à vontade para comentar, retrata isso muito bem, que diz assim, ó: com base na introdução, dialogue com os alunos sobre as diferenças que existem entre pessoas de gerações de idades diferentes e quais os desafios de convívio dessas gerações. Quem gostaria de ajudar, por favor? Levanta a mão que o Ledivan leva o microfone. E assim, irmãos, é bem interessante essas dificuldades para convívio, porque a linguagem, principalmente de cada uma dessas idades, são diferentes. Por favor. Pai do Senhor, irmãos. Bom, essas diferenças aí, eu acho que já foi muito bem explicado pelo nosso irmão Wagner, que existe essa diferença de geração, de criação, em todas essas diferenças de idades. Quando a gente olha, a gente tem visto isso durante toda essa série de lição, a dificuldade que a gente tem em lidar com as diferenças. E a diferença de idade, esse conflito de geração, é mais um dos desafios da igreja cristã, que é lidar com todas essas diferenças. Vou citar aqui, não quero escandalizar ninguém, mas vou citar aqui a mitologia grega, né, que vai falar a respeito de um homem, de um mito, né, um mito não é uma verdade, da mitologia, que chamava Narciso. Narciso era um homem que se achava muito bonito, e bonito demais, e realmente o mito conta que ele era o homem mais bonito do mundo. E ele, então um dia, ele vê o reflexo dele num lago, e ele se apaixona por ele mesmo, e ele vai e tenta, e vai chegando mais perto, mais perto, mais perto dele, por causa que ele não resiste à beleza dele, e aí então ele se afoga nesse lago, né? E aí conta que ele morre por se achar tão bonito. Essa história, ela vai falar um pouquinho a respeito dessa diferença de geração, porque não quero escandalizar de novo, mas tem uma música popular brasileira que fala que Narciso acha feio o que não é espelho, e a gente tem essa tendência de não aceitar aquilo que é bonito para a gente, daquilo que é legal para a gente. Todos nós somos um pouquinho narcisistas, e eu não estou falando aqui de beleza física, eu estou falando, às vezes a gente é narcisista porque a gente acha que o nosso jeito de pensar é o melhor jeito, o nosso jeito de se vestir é o melhor jeito, o nosso jeito de se comportar é o melhor jeito, a música que a gente escuta, o estilo de música que a gente escuta é a melhor música. Então esse pensamento narcisista, ele está um pouquinho dentro da gente, e esse conflito de geração é muito difícil porque a gente acha feio aquilo que não é bonito para a gente. Conviver com essas diferenças, elas são essenciais para esse conflito de geração. Os mais antigos na igreja aqui, que nem eu, vai lembrar um pouco disso, e hoje a gente, graças a Deus, a gente venceu um pouquinho essa barreira, né? De um tempo onde a culpa de todas as coisas dar errado na igreja era dos jovens. Alguém lembra disso? Né? Tudo que o jovem fazia estava errado, tudo que o jovem tocava estava errado, tudo que o jeito que o jovem se comportava estava errado. Os jovens era o problema da igreja, né? Mas também, em outra contrapartida, a gente também tem, por parte dos jovens, um certo preconceito com relação à postura dentro da igreja, as músicas que tocam dentro da igreja, a ponto de a gente precisar, e faz tempo que a gente não faz isso, fazer o culto da saudade. Alguém lembra aqui do culto da saudade? Que a gente fazia o culto da saudade, por quê? Porque os irmãos mais de idade, eles queriam lembrar das músicas que eles ouviam antigamente nos cultos, e que a geração nova veio e acabou com toda essa música, com todo esse estilo de música, porque para eles aquilo lá não funciona mais. As músicas do brado já não funcionam mais, né? Agora é só música do grupo de louvor.
Então, na verdade, a gente vê que esse conflito de geração, ele existe até hoje dentro da igreja, e é um grande desafio da gente conviver com todas essas diferenças. Então, a gente tem que fazer um pouquinho de esforço de achar bonito o que para nós é feio, né? E para você fazer isso, às vezes você precisa renunciar à sua vontade. E aí, para conviver nesse conflito de geração, não existe um jeito, uma outra receita que se não renunciar. Você renunciar à tua vontade, renunciar ao teu gosto, renunciar ao teu estilo, aceitar a diferença do próximo, né? Voltando, claro, à lição passada, aonde a doutrina, essa sim é inegociável, né? Então, existe, é inegável essa diferença de geração, de gostos, de vontades, de comportamento, e é um desafio. Só que esse desafio, eu acho que na solução do desafio está a gente abrir um pouco da mão dos nossos gostos, das nossas vontades, em favor do próximo. Obrigado. Segunda questão vem tratar aí também sobre o ideal de Deus para o seu povo no Antigo Testamento, quanto ao Novo. Qual o ideal de Deus para o seu povo no Antigo Testamento e quanto ao Novo, quais as diferenças, né? Qual o ideal de Deus? E o que significa ser uma comunidade multigeracional? Aí pede para ler Gênesis 50, 23, e também gostaria que os irmãos dessem uma olhadinha em Tito 1, versículos do 1 ao 3. Quem gostaria de ajudar? Quem gostaria? Não? Jacnelias, quer ajudar a gente, por favor? Qual a ideia de Deus para o povo antigo? No Antigo e no Novo Testamento. A lição ela começa aqui falando, na parte do comentário, fala assim, a comunidade multigeracional sempre foi o ideal de Deus para o seu povo. Então, o ideal de Deus, né, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, era essa comunidade, né, de pessoas de várias idades, né, gerações e gerações ali diferentes, fazendo parte do povo de Deus. Nós vamos pegar aqui o texto lá de Gênesis 50, versículo 23, vai falar de José e as suas gerações, né, 3 gerações ali que faziam parte do povo de Deus, né? E até eu comentei na outra escola bíblica, e o Leidivan Júnior lembrou muito bem, né? Eu estava falando aí de uma faixa de um período de talvez 40 anos de diferença de idades. Naquela época o povo vivia muito mais. Então, você imagina, né? Está falando de uma família, né? Uma geração ali, vamos colocar aí, aumentar um pouquinho mais, né, Júnior? Colocar 80 anos de diferença, né? Do mais novo para o mais velho. Fazia parte do povo de Deus naquela época. A outra pergunta vai falar também do Novo Testamento, né? Mas vamos falar aqui do Elias e Eliseu, né? Naomi e Ruth. Então havia uma diferença, né? De idade, de gerações, né? De época, conforme foi bem mostrado ali na tela, né? Como faz parte hoje, né? Isso sempre foi o ideal de Deus, né? Essa comunidade, né? Com pessoas de várias idades, convivendo num só propósito, aprendizado, né, da palavra de Deus, sempre os mais velhos ali ensinando os mais novos, né, os mais novos sendo ensinados e a vontade do Senhor sendo feita. O que significa, né, ser essa comunidade geracional? É isso aí, né? Vamos falar de igreja, né? Uma igreja onde temos várias pessoas com idades diferentes, né, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, que nasceram em época diferente, que viveram coisas diferentes e que se ajuntam aqui para louvar a um Deus que é eterno, né, que vive todas as épocas e que nós temos, né, cada um de nós aqui,
esse desafio de viver em comunidade, de aprender um com o outro, né? Os jovens, os adolescentes aí de 15 anos, aí, né, a última geração aí citada, eles têm o desafio de lidar com os mais velhos, né? São realidades muito diferentes, mas eles têm essa obrigação, né, de ter paciência, conforme a leitura inicial, né, de tratar os idosos com respeito, com cuidado. Mesma coisa os idosos, né, os mais velhos aí, cuidar, né, dos mais novos. E uma geração vai passando a outra, né, vai ensinando a outra. Afinal de contas, a obra de Deus ela tem que continuar. Essa igreja aqui ela não pode parar no tempo, né? Não vai ter um momento da história em que nós não vamos ter uma igreja. A igreja ela continua. Então os mais velhos, né, eles têm essa obrigação de ir passando, né, para os mais novos, e esse convívio com a ajuda do Espírito Santo ele vai sendo possível, e um respeitando o outro, né, e juntos louvando a Deus, né? Acho que é isso. Obrigado, Diácono Elias. Só para frisar um pouquinho mais ali quanto a essa questão do ideal de Deus, quem pode pegar, por favor, Tito 1, do 1 ao 3? Rapidinho, por favor. Quem lê pra gente? E é bem interessante, irmãos, a respeito dessa questão da gente estar em diversidade dentro de uma comunidade multigeracional. Porque isso forma um atrativo não só para quem está dentro, mas para quem está de fora e olha e vê isso. Uma comunidade multigeracional que consegue se entender muito bem. Isso vira um motivo para crescimento natural da própria comunidade. É muito bom você chegar e ver uma criança aprendendo com o mais velho, que é o que a Bíblia recomenda, e assim por diante. Quem tem Tito, por favor? Tem, Tiago? Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade, que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Amém. O que é que Paulo descreveu aqui para Tito? Tito era mais jovem que Paulo, e Paulo está justamente orientando Tito. Essa é uma das características da igreja multigeracional, assim como o Diácono Elias comentou. É justamente a geração mais velha encarregada de ensinar a geração mais nova, encarregada de dar suporte. Mas, por outro lado, quem é mais novo tem por obrigação olhar com respeito, assim como a gente viu no texto base, e aceitar esse ensinamento. E onde é que às vezes se faz a diferença? E aqui a pergunta coloca muito bem: qual é que é o ideal de Deus? Às vezes a dificuldade principal que a gente enxerga hoje no nosso meio, talvez essa diferença de linguagem que tem de uma geração para outra. E aí às vezes se encaixa muito bem aquela cronologia que a gente colocou ali no começo. Cada um tem a sua marca, a sua forma de comunicar, o seu gosto. E a principal dificuldade que tem hoje é justamente traduzir essa fé que é única, a verdade da palavra de Deus, para uma linguagem entre gerações diferentes. Eu vejo que a principal dificuldade hoje é essa. Mas com a ajuda de Deus, assim como é colocado, é possível. Vamos para a terceira questão, por favor, que diz assim: com base no comentário no item 2, também em 1 Timóteo 5,2, em João 13, versículos 33 ao 35, e nos demais textos bíblicos abordados, responda: quais são as 3 responsabilidades que as diferentes gerações precisam cumprir mutuamente na igreja? Quem gostaria de ajudar, por favor?
Pastor, irmãos, então aqui a lição está trazendo as 3 responsabilidades, tá? Em resumo, as 3 responsabilidades ele trata assim. A primeira delas é de se relacionar como família. A segunda é relacionar com amor mútuo. E a terceira responsabilidade das gerações, né, é de se relacionar como discípulos. Então a gente vai pensando aqui, primeiro se relacionar como família. Tá, mas é só você tratar na igreja como você trata a sua família? Depende, né? Depende de como você trata a sua família, depende de como você se relaciona com a sua família. Porque as responsabilidades, elas vêm alinhadas aqui. A segunda responsabilidade é relacionar com amor mútuo. Então, primeiro de tudo, no relacionamento da nossa família, é obrigatório a gente pensar que tem que ter um amor, tem que ter respeito, tem que ter uma dedicação de um para o outro. Temos que trabalhar em prol de um mesmo objetivo familiar. Então, pensar a igreja como família é pensar nesse sentido, que todos devem estar caminhando com o mesmo objetivo, se relacionando com respeito, se relacionando com amor, né? E tratando com a devida devoção para que a unidade familiar aconteça. Na segunda responsabilidade, a gente vem aqui de relacionar com amor mútuo, que é bem ligado a essa primeira. Então, nós temos que agir com mutualidade, tolerando, aceitando, ensinando. E na terceira, falando sobre fazer discípulo, que eu acho que é a mais impressionante relação que tem dentro de uma igreja, quando a gente pega e pensa assim que hoje em dia, né, dos filhos aqui que tem menos de 15 anos, quem nunca ajudou o pai com alguma coisa no computador, com alguma coisa no celular, com alguma coisa numa máquina que precisava? A mãe comprou uma máquina nova de lavar e o filho sabe mexer na máquina melhor que a mãe. Não quer dizer que ele use a máquina mais do que a mãe, né? Mas tem essa dependência, essa necessidade de um com o outro. E dos mais jovens, quem nunca precisou de um conselho, de uma dúvida, de um problema, de uma situação que passou, de um conflito amoroso que já viveu, e aí entra o papel do pai, da mãe, dando orientação, cada um no seu papel, cada um na sua função. E aí você vê um ajudando o outro a caminhar e seguindo. E eu brinco assim que daqui uns anos eu vou estar precisando da ajuda dos leitores, das Valentinas, né, dos que estão vindo por aí, dessas novas, dos Enzos que estão chegando, e eles vão estar lá para me ajudar lá na frente. Não sei como que vai ser o celular daqui a 50 anos, eles que vão estar lá para me ajudar a mexer nisso daí. E o que eu vou ter para contribuir com isso? Então você pensar na relação de mutualidade, de amor e de união da igreja, é pensar isso. É pensar como você pode ajudar o outro e também pensar no que o outro pode te ajudar. Que nem o Luciano falou assim, que o narcisismo é muito latente em nós, né? A gente acha que é autossuficiente, que aquilo que a gente pensa é o certo, a gente não depende de ninguém. E no relacionamento de igreja é totalmente o contrário. Você tem que saber que alguém precisa de você e você também precisa muito dos outros. Então, nessa questão de geração, você sabe que você pode ajudar alguém mais velho, mas tem alguém mais velho que você que pode te ajudar muito também. Nós todos, né, em todas as gerações, precisamos uns dos outros. Então, a gente tem que viver sabendo dessa dependência e sabendo dessa união. Isso é maravilhoso, você ver e saber que pode contar com isso, tanto dentro de casa, como família, como dentro de uma igreja. Obrigado, Thiago. Vamos para a quarta questão aqui. Quarta, em sua opinião, qual o ensinamento bíblico apresentado nos itens 1 e 2 do comentário é o mais desafiador em nossos dias? Compartilhe sua ideia com os demais alunos. Quem gostaria, por favor, levantar a mão? São 2 itens que fala aqui, né, Wagner? A gente estudou, ou está estudando a convivência, nós estamos também falando da responsabilidade. Na minha opinião, a convivência ela é a questão maior, né? Na minha opinião. Por quê? Porque se eu não convivo, se eu não tenho a convivência, eu também não terei a responsabilidade. Eu só consigo entender o outro se eu tenho a convivência. É isso que a lição ela traz, e é isso que a lição, se a gente for olhar, o centro da lição é isso. Quando até o Diácono Elias falou, né, do comentário que foi feito no outro grupo, porque nós falamos o seguinte, irmãos, hoje em média aqui no Brasil,
o tempo de viver nosso, 72, 75 anos, né? Então eu tenho uma filha hoje de 9 anos, completa 10, eu tenho 40. Para 75, né? Vamos lá, né? Vamos colocar mais uns 3 anos ali, 75, né? Que de idade minha filha vai ter o quê? Uns 40 anos, né? Você imagina naquela época que se vivia 200, 300, né? Alguns casos aí 600, 900 anos. Olha o tempo, você acha que isso não dava problema? Né? O tempo de gerações, a convivência era muito mais longa, o tempo era muito mais longo. Então eu entendo que seja a convivência. E quando o Tiago até trouxe aqui a questão do discipulado, acho que para mim o ponto importante é isso, porque vamos pegar os pais aí que também têm filhos, né? Qual que é a maior dificuldade que nós estamos vivendo agora, irmãos? No momento da pandemia, é de nós passarmos para os nossos filhos, ou seja, nós atuarmos como professores, né? E quem é professor aqui sabe, né? Eliane está aí, né? Os pais talvez reclamando, né, Eliane? Meu Deus, como é que vocês aguentam? Eu não estou aguentando um aqui, imagina vocês com 40 em sala. E é isso, porque nós hoje não estamos discipulando. Hoje nós temos várias informações, nós temos Bíblia que está aqui escrito, basta olhar o celular, né, para a gente passar informações necessárias. Mas será que nós estamos realmente, aí eu estou falando de gerações mais velhas, né, irmãos? Será que nós, como geração mais velha, realmente estamos sendo os discípulos verdadeiros para os nossos filhos ou para quem quer que seja? Né? Então, para mim é mais essa questão de convivência, porque quando nós estudamos, igual você mesmo leu, é mais uma questão comercial, se você for olhar as questões das gerações. É a mídia, né, entendendo o contexto gerencial, que eu tenho que entender as outras gerações para eu me colocar no lugar, para eu entender ela, para eu me colocar no lugar. E essa que para mim é a questão principal, porque nós precisamos realmente saber conviver, e a questão que eu entendo é que nós não estamos entendendo, aí é o presbítero Luciano mesmo disse, nós não estamos entendendo, a gente não quer entender o próximo, a próxima geração, que seja a próxima ou a que passou. Para mim o que basta, a verdadeira, né, o verdadeiro assunto, o verdadeiro ponto, é o que eu vivo, é o que eu entendo, e ponto final. Sim. Até que já vamos passar para a quinta pergunta, porque tem uma aplicação prática aqui, que a gente começou a comentar sobre isso, eu acho que faz muito parte disso. E essas duas últimas questões, irmãos, são apesar que a lição inteira aqui, ela não tem como dizer que ela não tem uma aplicação prática, mas essas duas trazem coisas que vai fazer um impacto direto no nosso dia a dia hoje. Como a gente aplica isso? Não falei nada com o presbítero Valdecir, mas eu quero pegar o exemplo dele e do João Guilherme aqui para a gente tentar construir uma ilustração bem rápida a respeito disso. Porque a quinta questão diz assim, ó: sua igreja fomenta o convívio entre pessoas de diferentes idades? Hoje, igreja em Rondonópolis aqui, eu acho que sim. A gente fomenta e compartilha com os demais alunos da sua classe as maneiras práticas de fazer isso. Porque eu quero pegar o exemplo aqui agora para a gente tentar ilustrar isso de forma bem rápida. O Claudecir toca teclado, João Gabriel chega a pancada da bateria. Os dois estão juntos, toca junto. Tem harmonia no que eles fazem? Pergunto para vocês, tem harmonia? Entende? Então aqui, se tem harmonia, a gente está louvando a Deus. E aqui eu quero colocar um trechinho só do comentário que diz assim, ó: na igreja precisamos fazer parte de uma rede de relacionamentos que inclui pessoas de várias idades. Eu falo com propriedade porque eu participo dos ensaios. Tem divergência. Às vezes para se acertar, fazer os dois se acertarem, às vezes com pouquinha coisa é difícil. Existe treino, entra o que o Júnior acabou de falar. É a convivência. É justamente passar por um crivo onde as divergências surgem, que faz com que um passe a entender a necessidade do outro. E aí entra aqui, acho que a aplicação que mais ilustra aqui. A gente consegue manter essa rede de relacionamentos e um aprender com o outro. Porque a partir do momento que a gente se coloca primeira coisa, a gente está se colocando na presença de Deus. Se a gente está se colocando na presença de Deus, a gente está se desfazendo primeiramente de toda arrogância. Ou, pelo menos, deve ser esse o caminho.
Então a gente está disposto a aprender. E aí acho que entra a questão da aplicação prática aqui. Esse relacionamento é fortalecido, entendeu? A cada dia é fortalecido. E por que é que eu volto a dizer aqui? Dante, volta por favor naquela imagem lá, trouxendo do começo. E aqui talvez entra o comentáriozinho, o trechinho do comentário que diz assim, que é uma rede de relacionamentos que inclui pessoas de várias idades. O João Guilherme está lá, no que o João acabou de falar, que é a questão midiática que define ali. O João Guilherme está bem parecido com aquela galera da geração alfa ali. Porque assim, ele tem uma facilidade muito grande de conectar a internet, isso e aquilo. Ele tem um volume de informação. Não dizendo que o Claudecir não tenha, mas por que eu quero pegar a geração do Claudecir? O Claudecir está com uma cabeça já mais formada, tem uma opinião mais formada, ele tem uma linguagem bem mais própria e apropriada para uma pessoa da idade dele, que é lá o pessoal da geração X, pessoal que viu ou nasceu na época que a galera pisou lá na Lua, entendeu? E o João Guilherme não. Então assim, tem que haver esse sincronismo de linguagens principalmente diferentes. Enquanto o João Guilherme está, poxa, legal, não sei o quê, você já tem uma linguagem diferente. E é difícil a gente tentar conciliar isso. Isso a gente vai ver e observar, e eu vou colocar até fora da igreja. É muito difícil conciliar isso fora daqui. E aqui entra o que a própria lição coloca. A gente vai crescer e vai se desenvolver junto, mas principalmente olhando para os pés de Cristo. Como a gente não tem muito tempo, irmãos, vou lançar a sexta pergunta e deixar em aberto quem gostaria de ajudar para a gente responder aqui. Você percebe cuidado, amor e discipulado entre as gerações na sua igreja? O que podemos fazer na prática para mudar o que há de errado? Quem gostaria, por favor? Rapaz, irmãos, já que você citou muito meu nome, eu vou ter que falar agora, né? Mas o grande, desafio que eu vejo, que existe uma dificuldade na igreja, eu vou falar como alguém que conviveu aqui nessa igreja, como jovem, como rapaz que ainda sou, viverei talvez como meia-idade ou como idoso. Como criança não convivi totalmente na igreja. Mas o grande desafio que existe na questão de igreja, na questão de aplicar um tema como esse, é você pensar num trabalho de longo prazo. Nas nossas andanças que a gente teve de mapa regional, em várias igrejas do Mato Grosso, andando em diversos locais, a gente percebe assim que muitos às vezes olhavam para nós aqui como igreja de Rondonópolis e olhavam assim como ali é uma referência boa para nós, de como que as gerações conseguem se complementar, Graças a Deus posso dizer que aqui nós conseguimos, não numa totalidade, mas sim numa boa vantagem, fazer com que as gerações se integrassem. Nós tivemos diversos desafios no ano passado, Eu fiz parte talvez da geração que começou aqui a tocar dentro da igreja quando ainda não existia nenhum instrumento na igreja, existia só uma caixinha de som e um microfone. E foi um desafio já sair dessa caixinha de som para colocar um teclado, um violão, uma guitarra. Já foi um desafio monstruoso. A bateria, não vou nem entrar nesse assunto, para falar que isso aí, na época, era um monstro dentro da igreja. Então, essa quebra, ela só foi possível porque, em um certo instante, os que estavam também aqui, que a gente às vezes vai chamar aí dos antigos, eles souberam também, foram também dirigidos por Deus nesse aspecto, eu entendo. Souberam também aceitar aquela nova chegada. Alguns ficaram meio ressabiados daquilo dali, mas graças a Deus tivemos essa condição. E a geração que veio chegando, ela foi dando espaço para as novas. Isso é que é importante. O que eu vejo, que nós vimos, muitas vezes andando nas igrejas aí, do Mato Grosso, vendo outras igrejas de fora também, há uma grande dificuldade de preservar ou trabalhar, investir nesse crescimento de longo prazo. Todo mundo quer um imediatismo com a igreja, quer que já chegou na igreja uma nova diretoria, um novo pastor, uma nova geração, já quer que aquilo ali em um mês esteja funcionando, os jovens integrados com os de mais idade, e que a coisa já esteja em um ano na igreja funcionando, e não é assim.
Infelizmente não é assim. Para que se funcione dessa forma que a lição nos colocou aqui, né, gerações integradas, todas funcionando, é necessário realmente um trabalho de longo prazo. Então nós que estamos aqui hoje, eu vou colocar na minha idade, com 40, já beirando 50 já aqui, a gente tem que estar investindo nessa geração que está chegando, e talvez nós não vamos ver o total potencial dela. A grande verdade é essa, nós não veremos o total potencial delas, mas temos que deixar ela preparada para que as próximas gerações, tanto ela como das outras, possam funcionar. E muitas vezes nós temos o nosso egoísmo pessoal de querer ver funcionar agora. Então é importante nós pensarmos que a igreja tem que trabalhar pensando no longo prazo, e isso realmente leva tempo para poder funcionar. Mas o Wagner, fazer outro comentário, né? Foi feito no outro grupo. No contexto geral, a nossa denominação, né? Resumindo, colocando as duas perguntas, a gente tem isso, do cuidado, né, com as gerações, no contexto geral, mas especificamente sobre essa igreja, a Igreja Centro de Romanópolis, nós temos. Eu trago 2 exemplos aqui para vocês, simples, para nós entendermos isso, que essa questão da geração que é importante. Primeira delas, o coral. Em grande parte, se vocês forem olhar o coral nas outras igrejas, irmãos, é coisa de velho. Aqui você vê crianças brigando para poder entrar no coral. Pega, meu pai é o mais velho do coral hoje, né? Meu pai é o mais velho. Tem lá quase 70 e o outro, João Pedro, né? João Pedro, 4 anos? 6 anos, né? Olha aí, 6 anos, mais novinho, vamos dizer assim, tá no coral, né? Não, João Pedro não. Aqui, ó, tá aqui junto. Não, João Pedro já é velho já, né? Na verdade temos aqui o Samuel. Mas olha aí, tá no coral. Esse é um exemplo. Sabe qual é o outro exemplo que a gente pode citar? Retiro. Nas outras igrejas, retiro, quando a gente fala retiro jovem, é jovem. Eu já tive 2 testemunhos que olha assim e fala assim, gente, eu amo, de pessoas que não é da igreja, tá? Que participam, falam assim, cara, amo o retiro de vocês, porque o retiro de vocês é família, não é jovem. Então, assim, trazendo para a prática, é isso que a lição está falando. Nós temos que entender, irmãos, que a igreja ela não é de uma geração, elas são de várias. São de várias gerações. E é isso que nós temos que trazer na prática. O mais difícil, eu sempre falo, eu estou com 40 anos, irmão. Já estou aí, né, Cláudia? Já também já indo, né? Tá lá. Gente, a responsabilidade é minha, é da geração mais velha, tá? Ela discipular os mais novos. Aí, claro, aí entra o que Paulo falou. Mas também você, jovem, né? Zela pelos mais velhos, entenda. Esse é o nosso papel. Né? Então, quantos líderes nós temos aqui? Eu até trouxe a questão no outro grupo, da questão da liderança, né? Hoje eu sou diácono. Às vezes estou na porta, a criança levanta, passa, vai tranquilo, vai. Na minha época, eu levantava do banco e olhava, quem que era a minha referência de diácono? Diácono Hermínio, né? Lembra, né? Luciano, Claudecir, Cristiano, os mais velhos aí, né? Cara, eu sentava na hora, né? Então, assim, essa questão, a gente tem que ter o zelo, a gente tem que ter o cuidado. As gerações, ela vai existir, a gente só tem que entender, tem que ter o zelo, tem que ter o cuidado e o que foi falado, o amor, né? Principalmente o amor um para com o outro. Só para a gente encerrar rapidinho, Thiago. Só vou fazer uma leitura rapidinho aqui, irmãos. Em Juízes, vou falar um pouquinho da importância do discipulado, tá? Em Juízes 2, no versículo 10, fala assim, olha: depois que aquela geração morreu, se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tinha visto as grandes coisas que se havia feito por Israel. Só para a gente perceber a importância do discipulado. Porque às vezes a gente fala assim, se eu não falar nada com meu filho, ou não falar nada com alguém, vai surgir alguém que vai falar. Eles vão aprender de algum jeito. Mas se em Israel, que viu coisas grandiosas com os próprios olhos, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e nem tinha ouvido falar, porque o povo foi deixando o discipulado de lado. Quanto mais a nossa geração que está tão cheia de informação para quem está vindo, para se distanciar do Evangelho. Então é muito importante nós nos apegarmos com o discipulado. Nós como pais ou como mais velhos dentro da igreja, de falar para essas novas gerações a importância de servir a um Deus tão grandioso que nós temos.
para encerrarmos aqui, irmãos, e o que o Tiago falou é extremamente importante, você ter colocado isso. E hoje, se tratando vamos colocar o contexto atual, dizia-se que a quantidade de coisas que se conhecia e sabia dobrava a cada 2 anos. Esses dias, agora essa semana, eu fiquei sabendo que se dobra a cada 73 dias, parece que era. Para quem dobra essa quantidade de conhecimento e a capacidade do ser humano de distorcer a palavra de Deus é tão grande, imagina hoje essas crianças sendo bombardeadas por uma quantidade de informação que aumenta a cada dia, a cada instante, porque a própria palavra de Deus diz que a ciência se multiplicará, mas a única verdade que permanece é a palavra de Deus. Então é extremamente necessário que nós entendamos que o discipulado, ele se faz essencial. E o desafio da semana diz assim: aprendemos nessa lição que o ideal de Deus para o povo, desde o Antigo ao Novo Testamento, não mudou. Ele deseja que pessoas de diversas gerações e idades convivam em harmonia e tenham relacionamentos profundos, agindo como uma família acolhedora, onde há aceitação e carinho mútuo, marcados pelo amor e pelo discipulado cristão. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos os irmãos que colaboraram. Pena que a gente não tem tanto tempo para discutir mais, porque é realmente um assunto legal de se discutir, e eu passo a oportunidade para o ministro do dia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a ficarem em pé. Convido a diaconisa Rose, que estará orando em favor da oferta. Vamos ler juntos o Salmo 84, versículo 3. Os irmãos podem se sentar, vamos ler sentados mesmo. Vamos ler juntos? Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhotes. Até mesmo nos teus átrios, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Graças a Deus por estarmos aqui. Vamos adorar ao nosso Deus. Só que a luz teus olhos, vale mais que
fazendo o prelúdio da palavra do Senhor. Lá em Salmo 34, fala assim, 34:15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quando Jesus, ele veio como homem, ele viveu aqui na terra, os evangelhos contam que Jesus, ele orava, ele se retirava, ele tirava momentos para estar com o Pai, falando com Deus. E Jesus, se ele tinha esses hábitos, esse hábito de buscar a Deus, quanto mais eu e você, de buscarmos a face de Deus e de ter comunhão com o Pai. Se nós temos esse hábito de falar com Deus, com certeza nós estamos fortalecidos, porque nós nos fortalecemos no Senhor. O Senhor é a nossa força. E quando nós colocamos diante do Senhor em oração, é momento em que nós debruçamos e colocamos as nossas queixas, onde nós desabafamos, e isso traz alívio para a alma. Buscar a Deus traz paz. Buscar a Deus, nós encontramos perdão. Nós encontramos perdão diante do Senhor. Nesse louvor, ele diz que é um privilégio orar a Deus. Que possamos ver assim, como sendo um privilégio mesmo, ter um contato tão profundo com um Deus tão misericordioso, que nós possamos buscar esse Senhor, esse Deus sempre, não só em situações difíceis. Lá a gente vê e percebe que hoje, nos últimos tempos, nós temos buscado mais a Deus, por conta das adversidades que temos enfrentado, muito mais nós temos buscado a Deus, mas não só nesses momentos de tristeza e de angústia. Possamos buscar ao Senhor sempre, porque grande é o nosso Deus em misericórdia. O amor do Senhor não tem limites, e a mão do Senhor está sempre estendida, e os seus ouvidos, como diz a palavra, atentos ao clamor da tua igreja. Oremos ao Senhor através deste louvor. Encontro calma na oração. Encontro paz, orar a Deus.
leitura, irmãos, em Mateus capítulo 6, 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos felizes, ó Pai, por estarmos na Tua casa. Te louvamos ao Senhor e bendizemos a Ti, Senhor, pelo cuidado, meu Deus, que o Senhor tem tido com cada um dos Teus filhos, ó Senhor. O Senhor tem tido, meu Deus, com a Tua igreja, ó Pai. Se aqui estamos, ó Senhor, é porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, Senhor, tem nos dado vida, Senhor. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estarmos na Tua casa nesta manhã, Senhor. Aceite, meu Deus, o nosso louvor. Aceite, ó Deus, a nossa vida, Senhor, no Teu altar, ó Pai, e que a Tua palavra, meu Deus, ela possa falar aos nossos corações, ó Senhor. Olha, meu Deus, para cada um de nós que aqui estamos, olha, meu Deus, para os Teus filhos, ó Senhor, e fala conosco, meu Deus, com a Tua misericórdia. Nos abençoe, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos, mais uma vez, com a paz do Senhor. Amém. Culto pela manhã. Culto mais ralo, né, um pouquinho. E aí, tem a questão do horário, né, irmãos? Acordar um pouco mais cedo, dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas graças a Deus, o outro culto cheio, e aí, pensando aqui, juntando as duas turmas, daria um pouco de aglomeração, né? Então, faz parte realmente esse cuidado que a igreja tem, né? E por isso essa divisão aí. Irmãos, hoje eu vou fugir um pouco do meu costume. Geralmente eu gosto de pregar em textos, mensagens positivas, né? Eu pego um texto e a gente trabalha em cima do texto, mas hoje eu vou fugir um pouco. O texto que nós pegamos aqui é um texto mais para a gente poder pensar acerca das coisas da vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos, os irmãos aí pensando sobre isso, na qual nós vamos discorrer hoje, nesta manhã. Você é uma pessoa feliz? Eu peguei lá, né, no dicionário, né? Feliz, ou felicidade, né? Estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita. E o que me levou a pensar nesse tema, os irmãos devem recordar, as últimas mensagens, eu lembro do presbítero Sálvio falando lá no domingo retrasado, se não me engano, falando ali sobre Filipenses, né? E aí o 4,13 lá, ele falando que tudo posso naquele que me fortalece, e aí ele trouxe a sua mensagem. No outro sábado, a nossa irmã Jeane falou sobre o que é essencial, né? Ela discorreu a sua mensagem. E por último, o presbítero Claudecir falou sobre
a necessidade do ser humano de ser reconhecido. E aí, pensando, né, nesses temas, né, o que envolve uma coisa com a outra, né, e me veio à mente esse tema, né, ser feliz. Outras coisas também, né, que nos acontece no nosso dia a dia, me trouxe a pensar nesse tema. E quando a gente olha, né, para as mensagens que foram trazidas aqui, a gente vê que o ser humano, quando ele busca lá o seu reconhecimento, de alguma maneira ele está querendo ser feliz naquilo que ele faz, né, aquilo às vezes vai deixá-lo, né, feliz. Mas quando a gente olha, irmãos, para a palavra de Deus, sobre essa questão do tema, né, de ser feliz, ainda mais com esse significado, né, de estado de uma consciência plenamente satisfeita, muitas das vezes não é o que a gente vê por aí, né? As pessoas, no modo geral, elas dizem, né, que são felizes ou que vai ser feliz por algumas coisas que podem acontecer nas suas vidas, né, e deixam de ser felizes por coisas também que acontecem nas suas vidas. Então, o ser humano ele é muito vulnerável, né, a isso, de uma maneira geral. Quando fala, eu não estou feliz não sou feliz, é isso, é aquilo. Eu sou feliz porque eu fiz aquilo, porque eu conquistei aquilo, né? Então, a gente vê que, de um modo geral, o ser humano ele é instável com relação a isso. Isso tem, né, a pessoa às vezes acontece alguma coisa e aí ele deixa de ser feliz, ou acontece alguma coisa e ele passa a ser feliz. E nós vamos ver aqui, irmãos, né, eu vou falar de um modo geral na sociedade, algumas coisas que deixam, né, que atrapalham, que têm impedido as pessoas de dizer, né, ou na verdade o certo não é dizer, né, o certo é essa questão do sentimento, é algo interior, é algo profundo, é algo que não está ligado ao externo. Mas a sociedade hoje, de um modo geral, elas têm levado muito para as coisas externas. O que é externo tem afetado a sua vida de uma maneira que ela diz, eu não sou feliz. Então, você que está aqui essa manhã, né, pense nesse tema, né, se você pudesse dar essa resposta, né, para você mesmo. Você se considera uma pessoa feliz, satisfeita com a sua vida, com aquilo que você tem, com aquilo que você é, né? Nós falamos na escola bíblica passada, o presbítero Pedro deu um exemplo ali numa das respostas, né? Não lembro qual pergunta, mas ele falando que as nossas experiências, né, as nossas vivências, aquilo que nos acontece, formam o que nós somos, né, o nosso conhecimento, né, a nossa maturidade, falando sobre essa questão da escola bíblica aí, né, de ter que passar para as pessoas, né, os ensinamentos. E essas experiências, irmãos, né, elas nos formam, né, como um ser, né. Então, a pergunta é, você se considera uma pessoa feliz com o ser humano que você é? Né? Aquilo que você pensa, aquilo que você acha da vida, aquilo que você olha para a igreja, aquilo que você conhece de Bíblia, a sua experiência com Deus, né? Isso se torna você a falar assim, não, eu sou uma pessoa feliz, independente do que aconteça comigo. Eu trouxe algumas situações aqui, de um modo geral, né, que nos atrapalham como ser humano nessa questão de felicidade. Alguns dizem que é bom, outros acabam atrapalhando, mas nós vamos falar aqui sobre consumismo, né, que é um dos grandes inimigos, né, dessa sociedade moderna, que as pessoas elas têm buscado, né, cada dia mais o ter, o conquistar, né, o adquirir. As pessoas não podem, né, ver uma novidade que elas já querem correr atrás, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, né, eu dei até o exemplo aqui do iPhone 11, né, me falaram aí que é o 11 agora, o top, e aí quando você vê alguém com esse iPhone, você já começa,
né, a mover, a querer, já começa a incomodar o pai, né, os filhos aí que dependem do pai, e já quer. Irmãos, eu não sou contra a tecnologia, não é nada disso, né, a tecnologia ela é muito importante, né, eu não tenho um iPhone, e nem pretendo ter iPhone, não me preocupo com isso, mas eu tenho um celular que me atende, que me faz realizar muitas coisas das minhas atividades necessárias. Então o iPhone também tem essa ferramenta, né, ela é uma ferramenta de trabalho. Mas eu estou falando, irmãos, dessa busca desenfreada que as pessoas têm de ter que ter as coisas, né, à medida com que elas vão acontecendo. Eu preciso do carro top, porque, né, quem gosta de Corolla aí, já sei que o pessoal fala, eu não vou sair de Corolla, e vai sempre atualizando, né? Enfim, o ser humano, irmãos, ele tem entrado nessa onda do consumismo, e isso não os satisfaz. Se nós formos olhar para essa onda, o consumismo ele não vai satisfazer o ser humano nunca. O ser humano nunca na sua vida ele vai ser uma pessoa feliz, ele vai poder dizer que tem um estado permanente de felicidade por conta das coisas que ele pode fazer, que ele pode conquistar. Às vezes pode até ser que essas coisas tragam alguma alegria momentânea, uma satisfação de momento, uma realização que passa, mas lá no seu interior, você é uma pessoa infeliz. Você às vezes não é uma pessoa satisfeita com o seu trabalho, você não é uma pessoa satisfeita com a família que você tem, você não é uma pessoa satisfeita com o relacionamento que você tem com Deus. Então essas coisas elas são efêmeras, né? São pequenas, são muito pouco para aquilo que nos completa como seres humanos. Uma outra situação é a questão dos relacionamentos, que também tem feito muitas pessoas infelizes. Muitas pessoas colocam nos casamentos, né, dos seus relacionamentos, a expectativa de ser feliz. Eu vou casar e agora eu vou ser feliz. Eu vou arrumar uma namorada ou um namorado e agora eu vou ser feliz. Será que isso vai resolver o problema de um estado permanente de felicidade? Será, irmãos? Não. Por quê? Porque nós sabemos que os relacionamentos, eles muitas das vezes nos frustram. Não lembro o que foi que falou agora ali. Não vou lembrar, deu um exemplo aí. Agora fugiu aqui. Foi na escola bíblica passada aí de um jovem, eu não lembro agora aí. Mas assim, nós decepcionamos o tempo todo as pessoas. O ser humano, ele tem essa qualidade, né, vou assim dizer, de decepcionar as pessoas. Mas por que isso acontece? Porque muitas das vezes as pessoas, elas criam uma expectativa muito grande em cima de nós, do outro, e acaba se frustrando. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós temos defeitos, né? Ninguém é perfeito a ponto de satisfazer plenamente o outro. Então, a sua felicidade ela não pode estar baseada num relacionamento que você tem com alguém, né? Seja um relacionamento de pai com filho, dos filhos com o pai, né? Entre os cônjuges, entre os amigos, entre os irmãos da igreja. Quem aqui nunca magoou um irmão? Quem aqui nunca ficou decepcionado com um irmão com uma atitude ou outra? Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida, decepcionamos algum irmão. E isso, infelizmente, faz parte da nossa vida. Então, os nossos relacionamentos, eles, né, nos ajudam a nos formar como ser humano, né, nos ajuda a ter as nossas experiências, mas a nossa felicidade plena, ela não pode estar baseado nos nossos relacionamentos, porque se nós fizermos isso, nós vamos nos decepcionar, vamos ser frustrados em algum momento, e aí não vamos ser felizes, né? Vamos falar, não sou feliz porque minha esposa me abandonou, eu não sou feliz porque o meu filho que eu criei com tanto amor e carinho, né, eu queria que ele fizesse tal coisa, e aí ele cresceu e resolveu fazer tal coisa,
né? Me abandonou e foi morar em outra cidade, e aí a gente fica frustrado, né? Decepcionado, né? Com o filho, não sou feliz porque a minha filha casou com um jovem que eu não queria que casasse. Bom, são coisas pequenas, né? Num contexto geral, lógico que não é simples, né? Não é simples você criar um filho e aí de repente ele chegar numa certa idade e tomar um caminho que você acha que não é o ideal para ele, né? E a gente, como pai, a gente fica preocupado, né? E isso muitas das vezes tira o nosso sono. Mas, irmãos, a felicidade que eu estou querendo que a gente reflita aqui não é essas coisas que são passageiras, que são momentâneas. O filho, às vezes, ele pode ir morar na cidade, depois ele volta, né? É assim que acontece, faz parte, né? Nós não criamos os filhos para morar junto com a gente o tempo todo. Quando você casa, né? O casamento ele é para ser eterno, mas nem sempre isso acontece. Quando você casa é para viver até o final dos dias, nem sempre isso acontece. Então, a gente não pode dizer, olha, isso é o que me faz feliz, porque isso vai nos frustrar em algum momento. Uma outra situação, irmãos, que acontece no dia a dia, é a questão do trabalho, né? A questão da profissão. Quantas pessoas colocam suas expectativas de felicidade, de realização plena, às vezes num trabalho? Quantas? E eu conheço várias pessoas que vivem reclamando do seu trabalho, vivem reclamando do que fazem, não são felizes, realizadas com o que faz. Estudou muito tempo, faculdade, fez estudos, né, pós-graduação, mestrado, trabalham, às vezes até têm um bom salário, mas não são felizes. Reclamam direto do trabalho, e reclamar, irmãos, é um sinal de que você não é feliz. Quem é feliz, ele não reclama. Quem é feliz é uma pessoa que entende que as situações, elas podem acontecer, mas aquilo não é algo que vai amargurar o seu coração. Nós podemos, e isso acontece, né, sentir dor, né, passar por um trauma, e aquilo vai trazer uma tristeza para a nossa vida, né, um sofrimento momentâneo, mas isso não pode mudar a nossa essência. As coisas que nos acontecem não podem mudar a nossa essência. O trabalho é a mesma coisa. Trabalho, você pode arrumar outro trabalho, olha, não está satisfeito, não é isso, né? Troca, faz outra coisa. Você pode fazer isso. Agora, quem você é, né? A sua gratidão pela vida, né? Gratidão pelo aquilo que Deus fez na sua vida, pelo aquilo que Deus ele é para você, né? Pela vida que o Senhor, a nova vida que Deus pode te dar, né? Na vida eterna. Isso, irmãos, é algo que não pode ser frustrado pela circunstância do nosso dia a dia. Mas, infelizmente, né, a nossa sociedade, ela tem colocado essas coisas, né? Trabalho, os relacionamentos, o consumismo, essas coisas têm deixado, né? Têm roubado o nosso coração, o nosso tempo, né, a nossa maneira, às vezes, de enxergar as coisas. E aí, quando nós paramos para fazer uma autoanálise, né, da nossa vida, nós nos declaramos pessoas infelizes. Para exemplificar um pouco isso que eu acabei de falar aqui, eu vou trazer um exemplo aqui de um jovem que eu conheci. Ele devia ter uns 16 anos, mais ou menos. 16 anos. Hoje ele deve estar com 30. E ele trabalhou, trabalhou comigo, era o primeiro emprego dele. E aí ele passou, o tempo foi passando, ele arrumou uma namorada, um jovem cristão. Depois de um certo tempo, essa namorada já virou noiva. Passou um certo tempo,
ele resolveu ir para uma cidade onde o seu futuro sogro, né, abriu uma empresa para ele e para a sua futura esposa, e eles foram, né, ali a noiva, questão do relacionamento, questão do trabalho, e foi, eu não sei o que aconteceu lá, depois de um certo tempo ele voltou, e aí eu fiquei sabendo que esse jovem estava já aqui há alguns dias, e fui conversar com ele, um jovem que depois, verificando, né, estava depressivo, com alguns problemas psicológicos, já não frequentava mais a sua igreja. Eu acabei recontratando esse rapaz, ele trabalhou comigo mais um período. Depois disso, ele tornou a pedir conta, pediu para sair, porque disse que ia mudar de cidade para conviver com o pai, que ele até então não tinha tido nenhuma experiência. O pai nunca cuidou dele, nunca teve contato com ele. Ele descobriu esse pai, foi atrás, abandonou o emprego e foi para lá. Chegou lá, ficou poucos meses, se não me engano foi 4 meses. Voltou frustrado porque o pai o decepcionou, né? Não era o sonho de pai que ele planejou para ele, que ele sonhou para ele. E voltou, e eu tornei recontratar esse rapaz. Era um bom menino, continua sendo um bom menino. E aí trabalhou comigo mais um período, e aí entrou na faculdade aqui em Rondonópolis, e se frustrou com essa faculdade, porque disse que era muito ruim a qualidade, e aí, não vou falar o nome da faculdade, irmãos, e aí ele pegou e saiu e foi embora novamente para um outro local, para fazer esse curso, porque lá ia ser melhor, a faculdade era melhor. E é interessante que depois de um ano eu liguei para ele e ele falou assim que tinha trancado o curso com 6 meses, porque resolveu que ia fazer outro curso. E aí ele tinha juntado ali um dinheirinho da rescisão, mais um ano juntando dinheiro. Esses 6 meses lá ele juntou mais um dinheiro e disse que ia para o Paraguai fazer medicina. E aí eu não sei se ele chegou aí, eu sei que ele acabou, depois de um certo período, novamente desistindo dessa ideia, por conta das dificuldades que ele disse que ia ter, e citou lá, enfim. O tempo passou, hoje esse jovem trancou a faculdade por conta da pandemia, né, que parou tudo, voltou para a casa do pai, lá no sul, está lá, desempregado por conta da situação, e já se passaram, irmãos, 16 anos. Então, um jovem cheio de frustrações por conta da decepção com o trabalho, decepção com seus relacionamentos, né? Seu pai, com a sua noiva. Então, a gente vê, irmãos, que essas coisas que nos acontecem, elas muitas das vezes podem nos tornar pessoas infelizes, pessoas insatisfeitas com a vida, pessoas que reclamam o tempo todo da vida. E eu quero fazer, né, eu quero trazer para nós aqui, para nós refletirmos, que nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser pessoas reclamonas da vida, pessoas ingratas com a vida que cada um de nós temos. As coisas que nos acontecem, elas muitas das vezes, eu não tenho domínio sobre isso. Eu não posso controlar o que o fulano ou o beltrano vai fazer comigo. Mas o que eu vou fazer com isso, daqui para frente, aí é comigo. Nós temos essa capacidade, né, e devemos ter, porque senão, né, a nossa vida ela vai ser bombardeada o tempo todo, e nós vamos ser pessoas vulneráveis o tempo todo. Se a todo momento aquilo que me sucede, né, ao meu redor me abala, né, de uma forma estrutural, eu vou abandonar a igreja, né, que nem foi falado aqui, porque o fulano, não sei se foi nessa ou na outra, porque fulano olhou o cara feio, acho que foi o Pedro, né, olhou o cara feio para mim, eu vou abandonar a igreja. Ah, porque a noiva me abandonou, eu vou abandonar a fé, né? Esse jovem hoje, graças a Deus, ele voltou à casa do Senhor, voltou a congregar, ele é adventista do 7º dia, ele foi rebatizado lá. Enfim, ele, né, teve essas experiências,
E durante um período da sua vida, a gente percebia que era uma pessoa infeliz. Não era uma pessoa contente com a sua vida. Pensando um pouco sobre isso, eu vendo alguns vídeos, né, algumas coisas assim, irmãos, por que às vezes o ser humano, eles têm ido, né, por esse lado da questão do consumismo, né? Trabalho, por exemplo, né, eu lembro de algum tempo, todo mundo queria fazer advocacia, né? Agora, moda, todo mundo quer fazer medicina, né? Estava assistindo um vídeo da doutora Rosana Alves, e ela falando sobre essas questões, né, da nossa mente, nosso coração, não é coração, é mente, né? E aí, ela falando que hoje, né, atualmente na população mundial, 30% da população tem problemas de ansiedade e depressão. E aí ela continua na sua palestra, ela falando que muitas das vezes, por conta do efeito manada, né, diz que os animais, eles têm esse efeito manada, né, porque vai um animal para um lado, vai todo mundo para o lado, vai o outro, todo mundo, se corre um para um lado, todo mundo corre para o outro lado. E ela falando que os seres humanos, eles muitas vezes têm ido nesse sentido. Agora, por exemplo, começa um com medo por conta da pandemia, rapidamente está todo mundo com medo. Né? Os irmãos devem lembrar aí, hoje está mais tranquilo, mas você pega ali no começo, né? Tinha brigas e as pessoas, né, um falava uma coisa, o outro falava outra. Eu lembro que no grupo da minha família lá teve um racha lá, um monte de parente saiu do grupo, porque, né, causou aquele pavor e alguns pegaram e se trancaram no sítio, foram embora para o sítio a 600 quilômetros daqui, olha, ninguém vem aqui, causou um pânico. Então, nós, irmãos, às vezes estamos agindo como os animais, efeito manada. Porque um começa com medo ali, e aí todo mundo vai, né, na profissão, porque a profissão agora da moda é essa, então eu vou fazer a da moda porque ela está dando dinheiro, porque isso, porque aquilo, né? A questão do consumismo, né, porque fulano está usando, o ciclano está usando, agora todo mundo vai usar e tem que usar. E nós somos, irmãos, individuais. Cada um de nós temos uma individualidade, né? Não podemos agir de forma porque os outros estão agindo. Isso tem tirado de nós, irmãos, a nossa essência. E aí trazendo, né, para aquilo que eu quero realmente fazer nós pensarmos aqui essa manhã, eu sempre digo isso, né, eu disse isso no outro culto. Irmãos, os nossos problemas hoje, eu vou dizer para vocês que todos os problemas que os seres humanos enfrentam hoje, a causa dele inicia-se lá no Éden, quando o homem peca. Porque falando de ser feliz, né, plenamente, eu não imagino que Deus tenha criado o ser humano para ser infeliz. Deus nos criou para sermos pessoas plenamente satisfeitas. Estado de consciência plena de satisfação. Ou será que Adão e Eva, antes do pecado, não eram plenos? Eu não tenho dúvida de que eram. Tinham a presença de Deus, não tinha nenhum problema entre eles de relacionamento, não tinha inveja, não tinha ciúmes, né, não tinha intriga, não tinha todos os problemas, irmãos, na qual nós sabemos que existe entre nós, entre o ser humano. Não tinha isso, eram felizes, não tinha necessidade de comprar o carro da época, né, de fazer o curso da época, não tinha. Eram felizes, tinham uma vida simples, com certeza muito mais simples do que a nossa vida hoje, e eram felizes. Então, eu não tenho dúvida de que Deus, Ele quer que nós sejamos felizes. Amém? Feliz com quem? Conosco mesmo, começando conosco, com a nossa vida, né? Lógico que a gente, né, não pode se acomodar, porque eu cheguei à estatura, né, tal, porque estou falando de maturidade, tá, irmãos? Cheguei à estatura tal, agora eu eu sei que eu tenho meus defeitos, eu sei que eu preciso melhorar muito ainda, né, dependo muito da misericórdia de Deus, mas eu tenho que ser feliz com quem eu sou. Eu tenho que ser feliz com a fé que Deus
colocou no meu coração. Eu tenho que ser feliz porque Jesus morreu para me fazer voltar àquele estado original de plena satisfação. Ou não seremos plenos satisfeitos na eternidade? Seremos. Lá não teremos nenhum problema de ansiedade, conforme nós lemos aqui no texto de Mateus, não andaremos preocupados com nada. O que eu vou comer, com o que vou beber, com as coisas que eu tenho que fazer hoje em dia. Não. Seremos plenamente satisfeitos porque Deus ele vai nos satisfazer. Porque a presença de Deus ela vai nos satisfazer. Então, quando a gente volta para essa pergunta, você é uma pessoa feliz, nós temos que pensar, já que nós estamos aqui falando de um contexto de cristãos, feliz com a sua vida cristã, com a sua essência, porque qual é o nosso propósito de vida se não vivermos para a glória de Deus, se não para uma vida eterna com Deus? E aí, eu vi uma outra pessoa falando, não lembro quem falou, ela falou o seguinte, que qual é o seu propósito de vida? Quem se envolve com o seu propósito de vida não tem tempo para adoecer ou ser infeliz. Qual é o seu propósito de vida? Você quer a eternidade? Para isso você tem que ter uma vida com Deus. Você é satisfeito com a vida com Deus? A vida que você tem com Deus? Você está satisfeito? Você é feliz? Se não, meu irmão, se entrega mais, busca mais a Deus. Coloca-se diante de Deus para que Deus possa trazer essa paz no seu coração. E aí, irmãos, eu não tenho dúvida de que todas as coisas que são externas ao nosso redor, a questão do consumismo, a questão do trabalho, a questão dos relacionamentos, e tantas outras coisas que nós estamos sujeitos, elas vão acontecer porque, a não ser que você morra, elas vão acontecer. Mas isso não vai tirar de você a alegria de viver, isso não vai tirar de você a felicidade de poder ter no seu coração a certeza da salvação, a alegria de você pertencer a uma igreja que te ama, que cuida de você, que nem nós vimos aqui hoje o exemplo, foi numa das perguntas, você concorda, que a sua igreja tem feito essa transição aí? Pergunta mais ou menos isso. Amém, irmãos? Nossa igreja ela faz isso. Amém? É uma igreja que cuida, tem as coisinhas, ou outra ali, que isso aí a gente releva, que faz parte do ser humano. Mas, de modo geral, é uma igreja que cuida, desde os pequenininhos lá, até dos mais velhinhos. A gente vê, eu sinceramente, eu fiquei, não sei se foi domingo, acho que foi domingo, uns domingos aí que eu estava sem culto, que eu fizeram as serenatas, foi domingo? Foi sábado, Mas teve algum domingo ou não? Eu acho que teve um domingo, não sei. Eu lembro que os irmãos tinham trabalhado no mutirão, eu acho que teve um domingo, se não me engano. E do mutirão saíram e foi fazer a serenata, se não me engano foi isso. Eu falei, rapaz, mas estão com disposição, hein? Se não foi mutirão, foi outra coisa, mas eu acho que foi mutirão sim. Então, assim, a gente vê, irmãos, o cuidado, aí você vê os irmãos lá, que estão afastados, os mais idosos, postando ali, a alegria, a satisfação, de ver o cuidado que os irmãos têm tido com eles. Isso é igreja, irmãos. Então, você deve ser uma pessoa feliz, grata a Deus, por pertencer a essa igreja, por saber que aqui existem pessoas que amam você. Eu até disse isso aqui no outro culto, eu vou citar o exemplo. Nós temos ali o grupo da Somapa, ali, de vez em quando eu e o Anjo, a gente fica se brincando ali um com o outro. E eu falei isso aqui agora para ele, cara, o Anjo é uma pessoa que eu amo, aprendi a amar de coração. E às vezes a gente brinca ali só para zoar um ao outro. E eu tenho certeza que outros irmãos aqui também, entendeu? Tem os seus relacionamentos aí mais próximos, Pessoas que conhecem mais uns aos outros aí, Até o Ledivan não, o Salve, o presbítero Salve falou que a gente tem que conhecer os irmãos fora da igreja, conviver com os irmãos mais fora da igreja, para a gente poder conhecer mais os irmãos, Então, assim, a gente precisa fazer isso, não ficar só aqui dentro, porque a gente vai criar mais os nossos vínculos, irmãos, e nós vamos ser satisfeitos com a igreja que nós